vídeo eu vou te falar os 3 piores investimentos que os investidores iniciantes podem fazer e por que você deve evitar isso. Eu sou o Vitor, sou especialista em investimentos e planejador financeiro. Criei o canal Meus Juros Compostos para te ajudar a tomar decisões financeiras e construir patrimônio de maneira mais inteligente. O primeiro produto financeiro é o bom e velho famoso COI. Essa sigla aí é uma sigla bem famosa para muitas pessoas, talvez para você não seja famoso, mas eu vou aqui trazer muita informação relevante sobre esse produto que é bem capcioso. É um produto que é bem melindroso e que você deve ficar muito atento. O COI é o Certificado de Operações Estruturadas, como a própria sigla já diz. É um produto que funciona como se fosse uma casca, ou seja, dentro dele eu posso colocar qualquer tipo de investimento. Então quando você for ler, eu vou mostrar alguns exemplos aqui daqui a pouco, quando ouvir falar sobre o COI, o que é, como significa, o que funciona, você vai perceber que existem vários tipos de COIs. O banco e a corretora criam esse COI a partir de uma estratégia manual, ou seja, eles pegam uma ação, pegam o Ibovespa, que é a nossa bolsa, pegam a bolsa americana, jogam tudo isso dentro de um caldeirão e criam um produto chamado COI. Como o próprio nome já diz, eles estruturam essa operação. Como que é feito isso? É um mix de renda fixa com renda variável. Então o banco, querendo captar o seu suado dinheirinho, cria esse COI e dá um nome para ele, investindo em um produto, seja renda fixa, seja bolsa americana, bolsa brasileira, qualquer tipo de coisa. E aí o banco te dá duas opções: COI com capital protegido e o COI com capital em risco. O COI com capital protegido é o seguinte: vamos supor que você investe num COI que é da bolsa europeia por 5 anos. Se não acontecer o cenário de rentabilidade previsto para esse tipo de investimento ao final de 5 anos, você recebe o seu capital de volta. Por isso que eles chamam de capital protegido, mas eu vou colocar aqui uma aspas bem grande porque não é nada protegido, você vai entender o motivo. O segundo COI é o COI com capital em risco, e aí não tem nenhum tipo de proteção do valor aplicado. Você investiu nesse COI num período X, se o produto financeiro não teve um bom rendimento, você vai ter um prejuízo ali. Então não tem a devolução do valor integral investido como nesse primeiro exemplo do COI. Você já deve ter percebido que o COI com capital protegido não é tão protegido assim. Por quê? Se não acontecer o cenário de rentabilidade que o COI mapeia, vamos dizer assim, você perdeu o seu dinheiro para a inflação. A inflação em 5 anos derreter o seu dinheiro e você recebe o seu capital ali, como foi há 5 anos atrás. 10 mil reais hoje não é a mesma coisa que 10 mil reais daqui a 5 anos. Então, de protegido ele não tem nada. Eu vou te mostrar um exemplo de um COI da Bolsa Europeia para você poder entender o que é a lâmina de um COI e estudar ali minimamente algumas das estratégias que o COI tenta te oferecer para você ficar atento se vale a pena ou não. Eu já te adianto que eu não acho que vale a pena. Primeiro, por esse motivo de ser um capital, entre aspas, protegido, sendo que não é. Tem mais alguns motivos eu vou te falar ao longo desse vídeo. Essa aqui é a lâmina de um COI. COI no caso da Eurostoxx. Então ele está investindo diretamente na Bolsa Europeia. Se eu entrar no site aqui do Itaú, eu tenho vários outros tipos de COI. Por exemplo, eu tenho o COI que investe no Ibovespa, eu tenho o COI que investe na Bolsa Americana, eu tenho o COI que investe em ativos de energia, ou seja, eles empacotam qualquer ativo do mercado em uma operação estruturada chamada COI. Nesse ativo que você vai ver aqui agora, que eu mostrei para você da Bolsa Europeia, você vai entender quais são as informações que o banco disponibiliza para você e como você pode estudar isso. Então, olha só, esse COI ele oferece o melhor retorno entre o índice Eurostoxx 50 ou uma taxa pré-fixada. Então, o que acontece? Ele te dá um retorno de, no mínimo, 43% ao período. Isso dá 7,5% ao ano. Então, se você aplica esse dinheiro no COI, que a aplicação aqui é de 5 mil reais, com prazo da operação de 5 anos, ele vai te dar pelo menos 7,5% ao ano. Agora, vamos supor que a Bolsa Europeia suba indefinidamente, ele vai te dar 100% dessa alta. Parece ser interessante porque ele te dá uma rentabilidade aqui de 7,5% ao ano, num prazo aí de 5 anos, mas a gente tem que analisar outros cenários para você tomar a decisão de maneira mais inteligente. Eu entrei aqui no site do Tesouro Direto para te mostrar como que você compara esse COI que investe na Bolsa Europeia com um produto que é conservador. Mesmo sendo uma estratégia comparando banana com maçã, você vai entender o racional por trás, porque esse COI prometeu, como eu te mostrei aqui, pelo menos 7,5% ao ano de rentabilidade se a Bolsa Europeia não subir. É como se você tivesse aí 7,5% ao ano, independentemente do cenário. Só que, olha só, se você pega o seu dinheiro e aplica num tesouro pré-fixado 2027, que tem aí 4 anos, então tem um pouquinho menos de tempo do que o COI, que tem 5 anos de prazo, você tem uma rentabilidade aí de 10,5% ao ano. Já começa a ter uma certa noção. Ah, Vitor, mas o COI ele pode me entregar um retorno aqui que seja 100% da alta da Bolsa Europeia. Pode, mas e se não entregar? Você teve um retorno aí que foi, na minha opinião, uma taxa pré-fixada bem baixa. Aqui, novamente, fala que a modalidade é capital protegido. Aqui a gente tem um quadro de rentabilidade que diz o seguinte: se a Bolsa
Bolsa Europeia variar 0%, você vai receber os 7,5% ao ano. Se a Bolsa Europeia variar 43,56%, você vai receber também os 7,5%. Agora, toda a variação que a Bolsa Europeia tiver, você recebe a variação 100% completa. Então, aqui você está dependendo de uma alta do mercado europeu num prazo de 5 anos para você ter um bom retorno. Se não tiver uma alta maior do que 40% em 5 anos, você vai receber 7,5% ao ano. Você pode pegar o seu dinheiro, uma parte dele, e investir em um tesouro pré-fixado 2027, não tem o mesmo prazo, novamente, e tem uma rentabilidade já travada de 10%. Percebe que já começa a ter uma certa armadilha ali, uma certa questão que muitas vezes você que é investidor iniciante não tem essa noção e fica perdido achando que 7,5% é uma rentabilidade boa, sendo que tem produto que o governo te garante esses 10,5%. Pois é. E para deixar esse vídeo ainda mais, vamos dizer assim, polêmico e mais completo, eu vou deixar na descrição um estudo que foi feito por pesquisadores que mostraram que mais de 90% dos COIs não renderam mais do que os títulos públicos, que é aquilo ali que eu te mostrei. Se aquele COI nos próximos 5 anos tiver um retorno de 43%, ele rendeu 7,5% ao ano. Se você pega esse dinheiro e investe num tesouro pré-fixado, que é o investimento mais conservador hoje do mercado do governo, com rentabilidade já prometida, você tem 10,5%. Vou deixar também essa notícia, que é um pouquinho mais curtinha para você ler e que fala exatamente isso que eu falei. 9 em cada 10 COIs têm retorno abaixo esperado do que poderia ser o ganho, porque a rentabilidade dos títulos públicos acabou sendo melhor. Dá uma lida nesse texto aqui, que diz exatamente o que o artigo, que eu vou colocar aqui na descrição, está falando. 284 COIs vendidos nos investidores de varejo. 9 em cada 10 deles, ou seja, 252 desses produtos, foram vendidos com um retorno esperado abaixo da taxa livre de risco. Ou seja, se você pegasse o seu dinheiro e investisse 100% dele na taxa mais básica da economia, você teria um retorno mais interessante. Então você que é iniciante, toma cuidado com esse tipo de investimento, porque é um investimento que nesse primeiro momento ele parece ser um pouco difícil, e ele tenta dificultar para que você faça acreditando que você vai ter seu capital protegido e que é um baita investimento, sendo que se você faz o básico com feijão com arroz, você tem rentabilidades aí iguais ou muito melhores. Além disso, o COI trava o seu dinheiro por esse período. Então se você investe em um COI que tem um prazo de 5 anos, muito provavelmente você não vai ver a cor do seu dinheiro até o vencimento. Pode ser que o banco ou que a corretora faça a recompra desse produto, mas aí você já sabe que eles vão colocar ali um spread, eles vão te dar uma pancada muito forte e talvez te fazer ter um prejuízo muito maior saindo antes do prazo. Recapitulando, não acho interessante por ser um produto de altíssima complexidade, um produto que te promete um capital protegido, sendo que se não acontecer a rentabilidade prevista, você tem R$0 do seu capital reajustados pela inflação. É um produto que trava o seu dinheiro por um prazo. Caso não trave, o banco vai te cobrar uma taxa muito alta e o banco e a corretora vão adorar te recomendar porque cá pra nós, eu sei disso, ganha uma comissão muito boa. Eu sei que o COI paga uma comissão muito boa e é muito bom pro banco te recomendar isso. Então fica um pouco fora, tá? Se você tá gostando do vídeo, se tá fazendo sentido pra você, se inscreve no canal, deixa o like pra realmente entender que isso tá agregando na sua vida, pra você realmente não fazer esse investimento. O segundo investimento são as debêntures, os CRIs ou os CRAs. Debêntures, CRIs ou CRAs são produtos de renda fixa privada de empresas não financeiras, ou seja, bancos não emitem debêntures, nem CRIs, nem CRAs. São empresas que são aí, né, de outros ramos que não o ramo financeiro. No caso das debêntures, a gente tem aí as debêntures incentivadas, que são produtos financeiros que não têm imposto de renda. Então, geralmente, setores de energia elétrica, saneamento, transportes, telecomunicação, distribuem produtos desses de renda fixa para poder captar dinheiro no mercado a um custo mais baixo do que pedir dinheiro emprestado para o banco para poder crescer os seus negócios. E esses setores em específico são os segmentos em que o governo tem aí uma certa isenção de imposto. Portanto, é uma estratégia interessante caso você queira investir. Mas se você é iniciante, eu não recomendo investir. Por quê? Primeira coisa, lembra do caso de Americanas? Americanas tinha debêntures no mercado. Debêntures que eram classificadas como de excelente nível de risco. Olha só o que aconteceu. Então, quando você investe numa debênture, você tem que analisar o risco de crédito daquela empresa, a chance daquela empresa te dar o calote. Vitor, mas se eu invisto, por exemplo, no governo, o governo pode me dar calote? É muito menos provável o governo te dar calote do que uma empresa privada. Portanto, tem um risco de crédito, um risco de calote mais alto. Você que é investidor iniciante, deve se preocupar primeiro com outras estratégias diferentes disso. A análise precisa ser criteriosa. Se você investe numa debênture ou num CRI ou no CRA, que eu até esqueci de falar aqui, o CRI é um investimento voltado para o segmento imobiliário e o CRA é um investimento de renda fixa voltado para o setor do agronegócio. Se você investe, por exemplo, em produtos como esses, uma debênture, um CRI ou um CRA, você tem que ter uma análise muito criteriosa da empresa, entender o balanço da empresa, as dívidas, os projetos. É uma análise quase igual a você investir numa ação, portanto demanda muito tempo e precisa de ter um conhecimento relativamente interessante para poder fazer isso. Você que está começando agora, eu sugiro que não faça justamente por esse motivo. Um outro ponto é que quando você compra essas debêntures, CRIs ou CRAs, seu banco ou sua corretora vai adorar te recomendar isso, você fica preso com esses investimentos por um bom tempo, porque são investimentos de mais longo prazo. Talvez não possa funcionar para você no seu momento de vida. Vitor, mas se eu quiser vender esse produto financeiro antes para o banco, para a corretora, você pode vender em grande parte dos casos, mas de novo, tomando uma pancada que pode ser um prejuízo muito grande para você. O terceiro investimento
é o Tesouro IPCA+ de longo prazo. O que significa isso? É um título público emitido pelo governo, nesse caso, que tem o seu capital ajustado pela inflação. E longo prazo por quê? Você vai ver na plataforma do Tesouro Direto que existem vários tipos de tesouro. No caso do Tesouro IPCA, a gente tem Tesouro IPCA com vencimentos mais curtos e Tesouro IPCA com vencimentos mais longos. Olha só, a gente tem aqui o Tesouro IPCA+ 2029, que vence em 2029, 2035, 2045. Tesouros longos seriam esses aqui, ó, 2045 principalmente. Eu ficaria de fora se eu fosse você, começando a investir no mercado financeiro, e o motivo é um motivo um pouco mais técnico, mas você vai entender bem de maneira teórica e prática por que você deveria ficar de fora disso. Eu tenho aqui um produto que chama Tesouro IPCA+ 2029, que é um Tesouro IPCA de curto prazo, e depois eu vou te mostrar um exemplo de um de longo prazo para você entender como é que você pode perder dinheiro se você não for inteligente, se você não entender as regras do jogo. Vamos supor que você comprou um Tesouro IPCA+ 2029 que vence, como eu falei, em 2029, no dia 13 de março de 2024. Você comprou esse produto a uma taxa de 5,54, ou seja, quando você investiu, ele estava pagando uma taxa de IPCA mais 5,54% ao ano até 2029. Quanto que você pagou por esse produto, por uma unidade desse produto nessas condições? Você pagou aqui o valor de R$ 3.219,35. Uma unidade desse produto, nessa data, novamente do dia 13 de março, negociado de novo a uma taxa de IPCA mais 5,54, você pagou R$ 3.219,35, beleza? Agora vamos ver o que seria o comportamento desse título depois de 6 dias. Ou seja, você comprou no dia 13 e o mercado foi ali ajustando de acordo com a situação política, de acordo com N questões, o preço desse título. Olha só, você pagou 5,54 no dia 13 de março, uma taxa de 5,54, e no dia 19 de março ele está com uma taxa de 5,68. Ou seja, 6 dias depois da compra desse produto financeiro IPCA+ 2029, o governo está oferecendo ele para o mercado a uma taxa maior. Qual é a implicação, qual é a conclusão disso para você que comprou uma taxa menor, a uma rentabilidade que o mercado está oferecendo menor? Esse título vale agora R$ 3.202. Então, se você for observar aqui em cima, você pagou em uma unidade R$ 3.219 e 6 dias depois ela está valendo R$ 3.202,26. Então você teve uma perda financeira. Se a gente for fazer uma conta aqui, foi uma perda aí de R$ 17. Então você estaria perdendo menos R$ 17. Isso é um produto que tem um prazo aí de 5 anos. Agora, olha só a diferença que tem quando você compra um Tesouro IPCA que vence em um prazo muito mais longo. Você vai perder muito mais dinheiro, você vai entender esse motivo. Olha só, eu fiz o mesmo cálculo, a mesma ideia aqui agora, só que para um tesouro que vence em 2045. Então ele tem um prazo mais longo. Dia 13 de março ele valia 5,78, ou seja, você comprou ele no dia 13 de março com uma rentabilidade prometida de IPCA mais 5,78%. Você pagou em uma unidade R$ 1.301,29. Então foi isso que você pagou. Agora, no dia 19 de março, a rentabilidade dele já estava maior. Então ele está pagando aí IPCA mais 5,90. Você pagou 5,78, recebeu, né, por 5,78 e agora está 5,90. Quanto esse produto vai valer? R$ 1.272. Então, como esse título tem um prazo mais longo, a gente tem uma diferença de R$ 28,75. Enquanto o outro título financeiro de prazo mais curto, caso você vendesse 6 dias depois, você perderia R$ 17, esse você perderia 28. Se você comprasse 10 unidades desse produto financeiro, você perderia esse valor aqui vezes 10. Então, um produto que ele tem um prazo mais longo, no caso aqui do governo, produtos atrelados ao IPCA, pré-fixados de prazo mais longo, tem um risco muito maior do que produtos de prazo mais curto, como por exemplo 26, 2026, 27 e assim sucessivamente. Então é um investimento que eu também ficaria de fora se eu fosse você, começando agora no mercado financeiro. Se você está nessa fase de entender quais são os investimentos que você não deve fazer, eu gravei um outro vídeo, esse foi bem mais específico, falando sobre um investimento em questão que eu não acredito que você, mesmo que seja investidor iniciante ou investidor moderado ou avançado, não deveria fazer. Eu vou colocar aqui na descrição. Ele fala sobre um fundo imobiliário que eu não gosto, eu não tenho para o meu dinheiro pessoal, para os meus clientes também não indico e eu acho que você não deveria fazer. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixa de se inscrever no canal e de curtir. É muito importante entender que isso te ajudou para que eu possa criar mais vídeos como esse e continuar agregando na sua vida financeira.